Qual o grande nome de treinador do futebol mundial dirige uma seleção hoje? Nenhum. Deschamps, vai. O Deschamps nem é tão novo, até contestado na França. Né? Já está lá há 10 anos. Né, o Deschamps está lá, dizem que ele está preparando o terreno para assumir o Zidane está de olho no cargo dele há algum tempo. O Zizou assumir. Então, a nossa rival, a Argentina, como é que foi a construção do Scaloni como treinador? Parou de jogar, virou o auxiliar de Sevilha, São Paulo foi seleção, levou ele e ele ficou de auxiliar, então não tinha outro para colocar e foi ficando, arrumou o time, arrumou o vestiário. Tem um carinho do Messi, tem um carinho dos jogadores, e aí sim se tornou o treinador da seleção. Ponto. João, por que eu estou falando isso? Porque os grandes nomes de treinadores do futebol mundial, eles ganham muito mais, não é um pouquinho não, muito mais. É mais ou menos isso, Pascoal. Para dirigir clube. Porque as seleções não pagam tão bem assim, não é? Aqui no Brasil é um excelente salário, mas as seleções, de uma forma geral, não pagam como um clube. Então, os treinadores, o que eles preferem? Dirigir o clube, onde eles ganham muito mais. Né? Então, se for o Carlo Ancelotti, com a carreira dele, ele ganhou tudo na vida. Fala uma coisa que o Carlo Ancelotti ganhou tudo. Tem uma coisa que me veio à mente aqui agora. Sim, senhor. E eu acho que é um ponto importante em relação a Carlo Ancelotti. Estamos iniciando um novo ciclo na seleção brasileira em que temos talentos jovens, né, que estão crescendo e que podem se tornar aqueles jogadores de primeira prateleira e os nossos grandes protagonistas. E 2 jogadores que têm essas características trabalham com o Ancelotti e cresceram muito com o Ancelotti. Vinícius Júnior e Rodrigo. E ele já assinou embaixo de mais um. Principalmente o Vinícius Júnior. E ele já assinou embaixo de mais um para ir para lá, né? Do Hendrick. Olha aí. Mas fora o Casemiro, né, João? Fora o Casemiro que trabalhou com ele e era uma peça importante dentro do esquema dele, né? Será que o Casemiro vai continuar? Ainda tem o Militão, hein? Ainda tem o Militão. Quer dizer, eu entendo o que o Pascoal está dizendo. Se for da primeira prateleira do futebol mundial, Ancelotti, ótimo, um nome incontestável. Se não der, os mais acessíveis, Jorge Jesus, é a opinião do Pascoal. Agora, o Ancelotti tem esse detalhe. O Vinícius Júnior, que sempre foi um talento, um jogador que se esperava muito dele, ele engrenou com o Ancelotti. Sem dúvida, né? E é um treinador que gosta de jogar para frente, né? Tem uma facilidade de poder botar o time. Tanto que aquele time do Milan que ele defendeu, né? Como poucos, né? Como treinador, com Pirlo, com Seedorf, Kaká, Shevchenko, no livro dele, ele fala numa parte que muitas pessoas não acreditavam que aquele time ia dar certo, porque era muito talento, muita gente estrela junto. Então é aquilo que eu falei, é um treinador que preserva o talento. Entendeu? Então tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Mas a gente, como o Pascoal falou a respeito do Jorge Jesus, eu vejo aqui no Brasil também um treinador estrangeiro que vem fazendo um grande trabalho, ganhou tudo, que é o Abel. Sim. Né? Que também é um cara que tem um conhecimento hoje geral do futebol brasileiro, que tem a característica aguerrida que o Brasil precisa. Em certos momentos você vê que faltou dentro da seleção uma postura de mais chegada, de mais determinação. E isso passa também do treinador para o atleta. Quando você é muito passivo, foi o jeito que a gente tomou o gol que nos eliminou praticamente. Bola que era para jogar para fora, dar um bico para frente, a gente jogou a bola para o meio do campo. Né? Quando o atleta está em condições de cãibra, que era o caso do Danilo, poderia ter jogado a bola para fora. Numa dessas aí, o Abel entraria no campo, puxaria a cabeça. O Danilo jogava ele para fora. O Ancelotti faz isso, você que trabalhou com ele, assim. Qual é a característica dele nesse aspecto de liderança? O Ancelotti, ele é um cara tranquilo. Não é um cara que fica nervoso? Fica. Mas, pô, só trabalhou em grandes clubes, né? Acho que você lidar com jogadores de muita qualidade, como é o caso do Ancelotti... O título do livro dele é Liderança Tranquila. Tranquila, justamente. Porque uma coisa é você trabalhar com, vamos colocar entre aspas, jogadores com QI abaixo daqueles que ele tem em mãos, né? Praticamente trabalhou... E ele trabalhou em alguns lugares complicados, né? Ele trabalhou com o Abramovich no Chelsea. A relação com o Abramovich era muito complicada, né? O Abramovich tinha uma
entrada em relação até a querer mexer em time muito grande, né? Nossa. Você que trabalhou com ele, você conhece bem ele, você acha que tem tudo a ver com seleção brasileira? Casa? Eu acho que nesse momento da carreira do Ancelotti, no qual ele teve todas as conquistas possíveis, no qual ele veio a disputar com grandes clubes, eu acho que seria um momento, né, de mudança, até para ele ter essa experiência de um dia dirigir uma grande seleção. Um desafio. Um desafio. E não estamos falando de uma seleção qualquer, só falando da seleção brasileira. A maior seleção do mundo. A maior de todos os tempos. Né? Então, para ele seria um desafio importante, sendo que ele já tem essa facilidade de lidar com jogadores brasileiros, né, de conhecer o talento desses atletas, e dentro do seu elenco tem... Interessante também, né? Porque assim, em nível de clubes, o cara jogou tudo. Ele já está no topo. Agora, seleção, e uma seleção como a brasileira, a maior seleção do futebol mundial, 5 Copas do Mundo, seria um desafio, uma etapa diferente de uma carreira já consagrada. Seria dele, coroar um treinador consagrado. Ele já é consagrado. Exato. Seria coroar um treinador consagrado. Agora, uma outra coisa. O Ancelotti gosta desses meninos. O Brasil vai precisar de uma reformulação, não total, parcial no elenco. Pega a seleção sub-20 que foi convocada aí pelo Ramon. Foi muito boa, muito boa. Pega essa seleção para você ver como é que é. Nessa seleção sub-20, esses garotos de até 20 anos, porque muitos têm 16, têm 17 e estão nessa seleção, que é o caso do Endrick, o Palmeiras está tentando liberar ele, Giovani, está tentando tirar os meninos dessa convocação. Para poder fazer a pré-temporada toda. A temporada toda com o Palmeiras. Porque o Palmeiras criou essa perspectiva de ter o jogador numa pré-temporada do Campeonato Paulista e tal, e o Giovani também, que é outro meia, que faz parte disso aí. Você pega essa seleção sub-20 que foi convocada, você vai ficar de boca... Cai o quê? Você vai ficar... Põe aqui. Aí você tá lá, você começa a ler o nome do jogador, cai o quê assim? Tudo isso, esses moleques estão aí todos juntos. Tem os moleques do Flamengo, tem os moleques do Vasco da Gama, tem aquele volante do Vasco que joga, que é um espetáculo. Aquele moleque é um espetáculo de jogador, aquele volante. Tem... Pascoal, os goleiros são... E até 2026 vai vir mais gente, né? Tem mais gente. Então, se tem esses... E esses de agora são novos. Porque tem os de 18 e tem de 16 nessa convocação aí, que é o caso do Endrick. Então, se você olhar para a seleção sub-20, olhar para a seleção principal, entender o que está acontecendo. Por exemplo, tem esse moleque Robert Renan do Corinthians. Isso aí, ele vai jogar 1 ano no Corinthians mais? Se ele jogar 1 ano no Corinthians, porque tem janela no meio do ano, esse moleque vai jogar 1 ano, meio ano no Corinthians. Os 3 goleiros da seleção, bota qualquer um, que é o goleiro do Palmeiras, o Atlético Paranaense, bota para jogar. Esses moleques, eles não têm nenhuma dificuldade mais. É interessante porque a evolução é grande. Eu acho interessante esse aspecto. Nós temos aí a convocação da seleção brasileira sub-20 para o Sul-Americano em janeiro, está no telão ali, ó. E realmente nós temos jogadores, o Robert Renan, o Andrei, né? O Matheus França e o Vitor Hugo, o Marcos Leonardo, o Ângelo, o Matheus Martins, o Savinho, o Giovani, o Endrick, os jogadores, o Vitor Roque, Leonardo, grande parte desses jogadores aí, eles já se destacam nas suas equipes principais. Olha lá, o Matheus França. Matheus França, Vitor Hugo, ou seja... Olha isso aí, gente. E aí que tá, o Ancelotti preserva o talento, como disse o Amoroso. Ele é o treinador que está em contato e está fazendo com que grandes nomes da nova geração brasileira evoluam muito, como Vinícius Júnior e Rodrigo. O Endrick está indo para lá, com a chancela dele. Então, é um nome, por tudo que estamos falando aqui, muito interessante. Agora, resta saber o seguinte, é viável? Dá para trazer? O contrato dele vai até também o final dessa temporada. Até o meio do ano. Até o meio do ano. Sabe o que seria muito importante, João, de repente, pensar numa possibilidade do Carlos Ancelotti vir para a seleção brasileira? É que esses meninos, eles vão aprender a parte tática. Porque haverá uma integração, com certeza, da base com a seleção principal. Entendeu? Então, muito desses meninos que ainda, taticamente, que o futebol brasileiro, hoje, ele peca em muitos aspectos táticos, defensivos, no qual a gente é surpreendido em momentos que não deveria ser surpreendido. Entendeu? Então, essa possível vinda
entre aspas, de um treinador que a parte tática ele lidar como poucos, né? Porque não é à toa que ele trabalhou com Maldini, com Nesta, com Caladice, com Serginho, com Costa Curta. E ele poder trazer essa experiência, principalmente para que esses meninos possam evoluir e na mão dele durante esse período seja uma opção para a seleção principal, isso aí, pô, é cair do céu um treinador com a qualidade dele, entendeu? Então, eu que trabalhei muitos anos no futebol italiano, a primeira coisa que você aprende é defender, entendeu? Porque vai ser preciso, durante praticamente 90 minutos de uma partida, você ter a sua consciência tática de fechar a linha, de não deixar uma penetração, uma bola nas costas, fazer a famosa sanfona, o vai e vem. E um treinador desse, com certeza, tem capacidade para ensinar. Sensacional. Fica imaginando a alegria, por exemplo, de um Vinícius Júnior, que é um cara que tem tudo para ser o grande nome da seleção, o Rodrigo também. O professor Ancelotti trabalha com a gente no Real Madrid, vai ser o nosso técnico da seleção brasileira. Já imaginaram gostaria, isso, né? Não, e assim, os caras já se conhecem, tem um entrosamento, ele foi responsável por uma ascensão desses garotos que hoje são estrelas do Real Madrid. Olha, quem sabe? Nós temos números aí de Ancelotti, não é isso? Lembrando que o contrato dele com o Real Madrid é até junho de 2023. Carreira de Ancelotti: 10 clubes, 24 títulos. Principais conquistas: 4 vezes campeão da Champions League, recordista. O único treinador a conquistar as 5 principais ligas europeias. 2 vezes o alemão, 1 vez o espanhol, 1 vez o inglês, 1 vez o italiano, 1 vez francês, 2 vezes mundiais de clubes. Nunca treinou uma seleção. E tivemos até, inclusive, que dar um jeito ali na arte, diminuir a letra, né? O nosso operador de caractere teve que fazer uma mágica, porque não cabia tudo, então tivemos que resumir ali para caber. E tem muito mais coisa para falar. É um nome maravilhoso. Resta saber se ele quer vir e se será possível chegar a Mas posso falar uma coisa, João? A influência, Pascoal, de jogadores que jogaram com o Ancelotti, foram trabalhados por ele, que é o caso do Ronaldo, Roberto Carlos, que tem essa passagem Kaká no Real Madrid de sucesso. Interessante. Sabe que pode ter aquela conversa. Pra sabe muito bem. Pô, liga lá pra ele, conversa com ele. Pô, faz uma aproximaçãozinha, vê o que ele pensa. Isso aí tem muito. E os moleques de agora também, os moleques de agora na resenha lá. Professor, vai pra lá, vai com a gente lá. Vambora, já ganhou tudo. Professor. Mora na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, você vai gostar, é legal lá, bacana, prédio da CBF, vai lá conhecer o nosso país, as viagens longas, né? Isso aí eu te garanto os jogos do Brasileirão. Essa resenha acontece. Depois só vem aqui pra Europa também, fica aqui um tempo, vai ser bom. Estamos sonhando, né? Sonhar não custa nada, quem sabe, hein? Ancelotti, hein? É isso aí, mas temos bons nomes para assumir a seleção brasileira, vamos aguardar, segundo o Edinaldo, presidente passar da CBF o Natal, em janeiro. Aproveitar o Natal, no Réveillon e deixar isso aí pro ano que vem. Mas o Mauro Naves vai descobrir isso antes, hein? A fonte do Mauro Naves é boa. Ele vai descobrir isso antes. Já voltamos.